Olá, vocês assistirão agora a duas entrevistas com o professor Milton Ferreira de Souza. Na primeira, o professor Milton apresenta sua trajetória de educador e cientista. Na segunda, ele apresenta a sua trajetória como empreendedor. O professor Milton é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Física pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e pós-doutor pela Universidade de Utah, dos Estados Unidos. Além de ter sido importante professor do Instituto de Física de São Carlos, foi também diretor desse instituto, realizando diversas ações que o ajudaram a se consolidar como um dos mais importantes centros brasileiros de excelência em pesquisa científico-tecnológica. Hoje aposentado da Universidade de São Paulo, da qual é professor emérito, continua trabalhando como pesquisador visitante dessa instituição. Tem experiência na área de física com ênfase em materiais, atuando principalmente nos seguintes temas: zircônia, alumina, halogenetos alcalinos, água confinada, géis, polímeros e sólidos hidrofílicos. Com auxílio do CNPq e da FINEP, criou em 1984 a Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, tendo sido seu primeiro presidente. Esta fundação, em seus quase 25 anos de existência, tem sido um importante agente apoiador na criação de empresas de base tecnológica na cidade de São Carlos. O professor Milton, além de cientista, tem sido importante empreendedor da cidade de São Carlos, conhecida como a capital do conhecimento e da tecnologia. Junto com outros pesquisadores, criou 4 importantes empresas de base tecnológica: a Optoeletrônica, que fabrica equipamentos ópticos e à base de laser para o setor médico oftalmológico, para o setor industrial e para o setor aeroespacial; a Engesser Cerâmica Técnica, que produz peças de cerâmica técnica e polidores de cerâmica; a Ceralto, Indústria e Comércio, que também fabrica produtos à base de cerâmica técnica; e mais recentemente, com mais de 70 anos de idade, criou a InovaMate, uma empresa dedicada a prestar serviço de pesquisa, desenvolvimento e inovação em materiais. Atualmente, dedica-se à pesquisa em celulose, gesso e géis. Esse trabalho tem originado alguns depósitos de patentes e as tecnologias vinculadas estão sendo negociadas com empresas interessadas em sua exploração comercial. Por ser, além de importante cientista brasileiro, um dos mais importantes empreendedores que São Carlos já teve, temos a satisfação de apresentar, através dessas entrevistas, um pouco da história de um grande brasileiro que dedica sua vida à educação, ao conhecimento científico e ao empreendedorismo. Que a sua história sirva de exemplo para os jovens cientistas e empreendedores brasileiros. Professor Milton, eu gostaria agora da sua visão sobre qual a diferença entre a ciência pura ou a ciência básica em relação à ciência aplicada. Basicamente, a ciência é importante para melhorar, de qualquer forma, o nosso conhecimento sobre a vida, sobre o mundo. Não é possível você ter um ambiente, por exemplo, de pesquisa aplicada sem existir um ambiente de pesquisa básica. Agora, qualquer exagero, só pesquisa básica ou só pesquisa aplicada, não é uma coisa boa dentro da universidade. Pode até ser numa empresa. Dependendo do porte da empresa, ela vai se fixar mais na parte aplicada, de interesse dela. Mas muitas empresas, as grandes empresas hoje, já não pensam assim, porque ele pode ser surpreendido por outra área que vai acabar se refletindo na dele. De modo que eu acho que é um ambiente onde deve haver um ambiente onde as duas partes
se convivam harmonicamente. Você poderia dar um exemplo de ciência básica e de ciência aplicada, uma coisa complementando a outra, para que quem está assistindo possa... Por exemplo, atualmente eu trabalho numa área que chama água. A água é uma substância que a gente precisa entender melhor. Pode as pessoas pensarem que é uma substância simples, porque basicamente é só H2O, mas não é. A água tem várias formas. Então você pode trabalhar no estudo dessas propriedades, descobrir novas vertentes dessa arrumação das moléculas da água, ou pode usar o conhecimento que está ali para resolver outros problemas. Por exemplo, certamente a água, uma chamada água confinada, como que a gente tem muito interesse, são camadas de água de espessura nanométrica, quer dizer, assim, até umas 6 ou 7 camadas de água. Entre duas superfícies, ela tem um comportamento já mais que não é um líquido, ela tem comportamento de vidro. E ela proporciona uma adesão muito alta entre as duas superfícies. Então isso aí pode ocorrer num ser vivo, e pode ocorrer num sólido comum, tá certo? Pode ocorrer em várias situações. Aí vai depender da área que vocês trabalham. Se eu, por exemplo, estiver trabalhando na área de medicina, eu tenho que ir para esses polímeros. Por exemplo, uma proteína é cheia dessa água. E ela é importantíssima para a vida de qualquer ser vivo. Não só nós, como também as plantas, tudo isso. Aí, então, na hora que você vai começar a ver os detalhes daquilo ali, aí pode se chamar de ciência aplicada. Agora, a tecnologia já é uma coisa um pouco diferente. Na tecnologia você vai ter que ter esse conhecimento, mas ele ainda vai estar submetido a outros questionamentos. Por exemplo, é viável produzir em grande quantidade? Qual é o preço disso? Tá certo? Se eu produzir, vai fazer mal para os outros? Por exemplo, se eu produzir, vou estragar a natureza por causa disso? Então, é mais complicado ainda. Agora, o cientista que faz a primeira abordagem para entender como é que as coisas acontecem de fato, para ele não existe limitação nenhuma, tá certo? Ele pode, né? Porque ele não cabe ao cientista, esse cientista usar diretamente. Agora você vai ter que ter as pessoas que transladam aquele conhecimento para outra área, que no caso a área da tecnologia, ou a área de acumular dinheiro, né? Que às vezes os intelectuais acham que isso não é importante, acumular dinheiro. Mas porque só com o dinheiro acumulado é que você pode fazer grandes investimentos. Senão, você não pode fazer grandes investimentos. Investimentos em busca de novos conhecimentos. Novos conhecimentos e de novos produtos e de novos tudo que você possa imaginar. Tá certo? Hoje existe uma certa polêmica, não diria bem uma polêmica, mas o questionamento se a universidade brasileira deve fazer mais ciência básica ou ciência aplicada, se ela deve criar ou não empresas. Na realidade, isso é uma coisa que já no mundo desenvolvido ainda existem os questionamentos, mas está um pouco mais resolvido. No Brasil, a gente ainda tem um pouco de resquício da separação entre a ciência básica e aplicada. Como que você vê essas duas ciências na universidade? Bom, a ciência é uma coisa nova no Brasil, né? Porque era restrita a um número muito pequeno de pessoas. E também o desenvolvimento tecnológico, que faz uso da ciência, é praticamente inexistente. Eu diria que ele está tentando começar agora. Porque os nossos empresários eram mais ou menos imigrantes, que iam no exterior e viam algum processo, copiavam e vinham aqui e faziam, tá certo? Aqueles que pagavam alguns royalties eram um número pequeno, eu diria. Então, agora no Brasil é essencial que se desenvolva a ciência. Mas a ciência tem que ser desenvolvida por pessoas que deem reais contribuições para ela.
não tiver originalidade, se ela não for competitiva com o exterior, é praticamente sem utilidade. Pela seguinte razão, para você dar aula para os cursos tradicionais de engenharia, tudo isso, as disciplinas de física são todas mais ou menos de áreas já bem estabelecidas, há muito tempo, bem conhecidas. O que você precisa nesse caso são bons professores, quer dizer, pessoas que dominem aquela área e saibam transmitir aquilo para os outros. Tem pessoas que são bons cientistas, mas não têm essa virtude, e tem outros que têm. Quem tem essa virtude se torna bom professor. Então, tem muita gente que confunde isso, quer colocar um grande pesquisador para dar aula no primeiro ano. Lá não, você tem que ter um bom comunicador, só que o comunicador tem que ser uma pessoa que domina a área e seja honesto, tá certo? Então, agora, no caso do Brasil, é preciso... a situação brasileira é muito grave. Para você ter uma ideia, nós não temos possibilidades de nos livrarmos do vandalismo, todo que existe hoje, vandalismo, crimes em massa, se você não educar as pessoas. Porque, como nós não temos uma escola pública de qualidade nenhuma, os professores ganham muito pouco, então você não está transmitindo o essencial, que é a cultura para o indivíduo. É a maneira de ver o mundo, a maneira de ver os outros. E isso é que precisa mudar. Isso, para mim, é a maior prioridade para o país. E isso obriga que você atraia para lá as pessoas mais bem qualificadas, o que significa pagar bem a elas. Como ocorre, por exemplo, nos países que fizeram isso, que deu sucesso, como a Finlândia, por exemplo. Como é que a pessoa pode imaginar um país como a Finlândia, que só plantava pinheiro e cortava pinheiro, ter uma empresa de semicondutores, tá certo? Famosa no mundo inteiro, de celulares, né? Tá certo? Que talvez seja a maior empresa. Como é que isso aconteceu? Foram feitas mudanças na Finlândia. Agora, na Finlândia, o professor primário é o que ganha melhor. Ninguém ganha melhor do que ele. Então, significa que você está trazendo para a educação as pessoas mais bem qualificadas, para elas transmitirem para os seus semelhantes, né, uma nova cultura. E isso não está se fazendo no Brasil ainda. Agora, na universidade brasileira, como que você vê essa questão de uma possível dicotomia entre o ensino de ciência aplicada e o ensino de ciência básica? Como fazer essa convergência, sendo que as duas são importantes? Como que você vê a universidade? Ela está preparada para isso? Está caminhando? Ou muito lentamente? Está melhor do que alguns anos atrás. Porque alguns anos atrás, é evidente, as pessoas que foram fazer física, por exemplo, física é bem um bom exemplo, mas isso vale para química também, para matemática. Então, as pessoas que eram pessoas muito idealistas, não é? Como o Leite Lopes, o Tiômino, essas pessoas, tá certo? Então, a defesa da ciência por essas pessoas era muito emotiva, tá certo? Muito emotiva. E eu acho que a ciência precisa realmente crescer no Brasil. Mas, para isso, não pode ser um número muito grande, tem que ser pessoas seletas, bem pagas, tá certo? De boa qualidade. Mas não precisa volumes enormes, como está ocorrendo agora. Você precisa de volumes maiores de pessoas que saibam física. Por exemplo, física geral. Para quê? Que saibam bem física geral, tenham experiência com aquilo, para ele ensinar aos outros. Para ele ensinar, por exemplo, se o Brasil quiser resolver o problema da educação pública, formar professores. Você entende? Agora, essa área de formação de professores nem é bem vista. Você pode olhar, ela nem sequer no vestibular é disputada. Ou as pessoas que praticamente se aplicam entram, tá certo? Mesmo na USP. Então eu digo que algo está errado. A outra coisa que nós já conversamos é com esse fato do indivíduo entrar logo num departamento que acaba, por bem ou por mal, tá certo?
intencionalmente ou não, radicalizando a coisa para o lado dele. Aí, então ele separa, esse aluno não vai ter mais uma formação, por exemplo, científica e aplicada, correta, balanceada, que ele vai poder enxergar melhor no futuro. Isso, como a Universidade Brasileira já está organizada, todas, eu diria, até a USP, que não tem isso, tem liderança zero, tá certo? Era preciso mudar. Quer dizer, o vestibular é para você entrar na universidade. Evidente, em algumas áreas, né, como humanas, tá certo? Ciência, tá certo? E aplicada a qualquer coisa desse tipo. Você tem que dividir em 3 áreas, grandes áreas. E deixar os alunos do primeiro ano assistirem aulas em vários lugares. E aí, depois, ele vai acabar se interessando por uma determinada e vai, cada vez, afunilar mais, tá certo? Agora existe umas decisões sendo tomadas no Ministério da Educação com relação ao possível uso do Enem em substituição ao vestibular para ingresso nas universidades. Aproveitando essa temática que você está falando sobre educação e sobre o ingresso, você tem uma posição formada? O vestibular é bom? O Enem será melhor? Eu sei porque eu tenho filhos jovens ainda, né, e sabemos qual é o estresse que causa o exame vestibular. Qualquer desses exames aí. Eu acredito que o melhor seria o exame feito regularmente na escola, como se faz em outros países. Toda escola tem que fazer o exame para avaliação da escola. Então, tem um exame típico, que é para o aluno faz, mas é para a escola, não está avaliando o aluno. E depois um que está avaliando o aluno. Todo ano ele faz aquilo. Aí ele tem um recorde de vários anos. E as universidades vão escolher o aluno por aquele perfil. Ele não vai fazer prova nenhuma, nada. Mas ele está fazendo prova todo ano, como normalmente se faz. Avaliação contínua. Contínua, tá certo? E aí, depois de 7 anos, pode ser que você chegue lá e tenha um aluno que está assim, em matemática, muito pequeno, e na hora que ele ganha o interesse, sobe. Tudo isso aparece, não é, nesse sistema. Ok. A ciência aplicada é a mesma tem o mesmo significado que gerar tecnologia? Ciência aplicada é mais ou menos isso, mas, por exemplo, tem certas coisas que ciência aplicada, mas não tem muito mercado, né? Menos mercado. Por exemplo, se você descobre alguma coisa capaz de curar uma determinada doença, porque não tem muitas pessoas doentes, muito limitado aquilo ali, não é? Não sei se isso se usa chamar de tecnologia, porque a tecnologia, de fato, ela obriga a mais, não só ter o conhecimento científico dominado, como o conhecimento industrial, como atingir o objetivo. Vamos supor que seja fabricar uma substância nova. O indivíduo descobriu uma ciência nova, um pó novo, mas tem que produzir o pó, tem que vender o pó, tem que organizar, tem que ver outras áreas aonde o pó se usa. Então, isso tudo já está longe da ciência. Agora, isso faz parte da tecnologia. Agora, qual a diferença entre tecnologia e inovação? Ter uma tecnologia e ter efetivamente inovação significa que você está fazendo alguma coisa nova. Para mim, tá certo? Essa coisa nova, mas para outras pessoas não. Para mim, essa coisa nova seria mesmo que eu pegasse essa pedra aqui, que está aqui em cima da mesa, e fizesse alguma operação nela simples, como por exemplo, passar a mão e ela ficar mais bonitinha. Isso ser tecnologicamente muito importante. Mas do ponto de vista de você fazer uma inovação, é quase nada, tá certo? A inovação, ela é tanto melhor quanto mais geral ela for, né? Quanto mais novas tecnologias precisam de inovação. Agora, não precisam só de inovação. Às vezes você pode tocar a máquina que já está feita. Por exemplo, você tem um produto que está fazendo com uma determinada máquina e ali o indivíduo
descobre que tem um vizinho que tem uma máquina que pode usar para fazer aquilo ali. Não vai ter... são coisas muito marginais, né, para a gente fazer uma... Não deve nunca ser usado como um facão para dividir uma coisa da outra. Uhum. Agora, a gente também tem um senso comum, pode não ser a realidade, mas é um senso comum de que a universidade brasileira desenvolve muito conhecimento científico, existe muita... A proporção da publicação em artigos indexados pelos cientistas brasileiros tem aumentado gradativamente, tem uma boa participação no conhecimento científico mundial, mas ao mesmo tempo a gente gera pouca tecnologia e pouca inovação. Isso é uma realidade, quer dizer, existe muita tecnologia disponível na universidade, desenvolvida na universidade, mas a quantidade de produtos no mercado com base nessa tecnologia gerada na universidade ainda é pequeno? Eu acho que sim. A universidade ela vai ter que aprender a fazer isso. Por exemplo, no caso da USP, ela está só começando a aprender. Ela criou uma agência USP de inovação. Aí, para essa inovação que dar certo, vai precisar de outras coisas mais. Por exemplo, se você se dedica a fazer inovação, você tem que ter garantido que o valor daquilo não lhe será subtraído, porque senão você não vai fazer isso. Por exemplo, se você vai preferir plantar sempre não sei quantos alqueires e que vai garantir para você, você vai arriscar e fazer alguma coisa até menor. Então, esse fulano que está arriscando, que é o pesquisador, ele não pode ficar sem proteção, tá certo? Então, isso é uma coisa que precisa ser aprendido no Brasil. Porque a nossa história não conta isso. Por isso que nós estamos achando sempre um monte de incongruência. É preciso que os órgãos competentes, por exemplo, é preciso que o INPI deixe de demorar 10 anos para julgar uma patente. Se você der entrada hoje, só daqui a uns 10 anos você vai ter aquele negócio, vai lhe ser concedido o direito ou não. Então, essas coisas ainda precisam ser construídas no Brasil. E eu acredito que são com essas discussões que vai se poder modificar, tá certo? Agora, aproveitando então esse tema da questão das patentes que você tocou, Milton, eu pergunto o seguinte: São Carlos, a cidade conseguiu, todo o ambiente de ciência e tecnologia em São Carlos conseguiu desenvolver muitas empresas ao longo dos últimos 25 anos, 30 anos. E existiu sempre uma grande flexibilidade entre aquilo que era desenvolvido na universidade, o conhecimento e também uma relativa facilidade para isso se transferir para o mercado. Você também não acredita que o fato agora de um sistema que busque, que está buscando o registro das patentes, ele não vai acabar burocratizando um pouco esse processo de transferências e, consequentemente, dificultar um pouco a abertura de novas empresas? Eu acho que sim, pela razão seguinte. Eu até ontem estava discutindo isso com o pessoal da agência USP aqui. Nós temos uma patente para ser agora, eu acredito que tem alto potencial de uso em várias áreas. Então, eu não posso ficar com aquilo na minha mão muito tempo. Se eu tiver a ideia, eu devo registrar a patente o mais depressa possível, porque essa ideia pode ocorrer em outras pessoas. Ainda mais em temas de grande disputa, você pode até, de um modo geral, afirmar que vai sair uma descoberta relevante num certo tempo. Então, pode até acontecer de elas serem simultâneas, sei lá. Então, seguinte, o que o pesquisador, a pessoa que arriscou o que ele está fazendo, ele assumiu o risco de fazer pesquisa numa coisa que ele não sabe se vai dar resultado ou não. Pode ser que não dê resultado nenhum, ele não publique nada em artigo nenhum, nada, nem faça patente. Mas ele está correndo um risco. Ele tem que ser reconhecido por isso. Qual era o problema que você estava fazendo e com onde você teve insucesso. Se é um negócio que quase todo mundo teve insucesso, e você também,
Você não pode ser penalizado por isso. Mas você pode resolver como. O Einstein, por exemplo, que todo mundo fala muito, ele teve várias aventuras em empresa. Não foi só fazendo a teoria da relatividade, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser reconhecida. Né? Então, é o seguinte, as universidades e as agências de pesquisa, como elas são todas de caráter governamental, elas têm uma burocracia que fazem com que você não tenha velocidade. Quer dizer, me deu o dinheiro, eu começo a trabalhar. Daqui a pouco eu descobri. Agora, a técnica é essa, você está num lugar quente, então o que você tem que fazer, você não vai esperar resolver tudo para depois fazer uma patente. Você tem que ir expelindo várias. Tá certo? Uma delas, a última, possivelmente, incorpora tudo. Tá certo? Então, esse é um processo rápido. Eu tenho que escrever e amanhã o meu advogado lê, me dá um background, a gente aprova, ele entra no INPI. Senão, se eu ficar esperando que aí a USP me diga sim, ou a FAPESP me diga sim, ou o CNPq, o que for, estamos perdidos. Vai demorar muito, tá certo? Isso não está feito para realmente alguma coisa competitiva. Tá? Então é preciso que esse processo, por exemplo, na USP, tem que passar por um monte de comissões. Você entende? A universidade não pode continuar assim. Ela vai ter a sua vida totalmente... A universidade tem que mudar. Ela não pode ser uma repartição pública. Então, tudo virou repartição pública. Então, esse é o problema da Petrobras também, né? Mas ela virou uma sociedade anônima na qual o governo tem participação. E é assim que eu acho que deveria ser uma universidade. É uma coisa na qual o governo tem participação, mas não gere. Ele vai ver os resultados. Agora, dada a escassez de recursos, qual deve ser o maior foco do Brasil? Ciência, tecnologia ou inovação? Essa resposta a esse problema já foi dada por alguns países que fizeram isso com sucesso. Um caso que eu sempre lembro é o caso da Coreia do Sul, que quando eu era jovem, o seu PIB era bem menor do que o PIB brasileiro. E eles, depois da guerra, tiveram que fazer, aquela guerra que separou, fazer um programa. Mas eles fizeram, então, um programa, um projeto. E escolheram o que eles iam fazer. E tiveram um grande sucesso. Um do que eles escolheram foi o ensino básico. Ensino para todos, como a China. Eu estive na China. A China fez a mesma coisa. Eu não vi uma criança na rua. Já não vi uma criança na rua. Então, na Coreia também. Então, significa que em 20 anos você tem uma outra geração, diferente da anterior. E escolheram também quais eram as áreas de pesquisa prioritárias. Não é que você deva chegar e proibir, tá certo? Nenhuma área, mas você tem que estabelecer prioridades. Por exemplo, lá eles escolheram como prioridade semicondutores e a outra que era metais, tá certo? Metalurgia. Então, a Coreia é, de fato, um país forte em metalurgia. O Brasil mesmo importa um monte de coisas deles, tá certo? E é forte em eletrônica, tem grandes empresas. Então, o que falta, o Brasil tem que fazer isso. Tem que ter um plano, e esse plano tem que ser bem feito, enxuto, e as agências têm que cumprir. Agora, se você der recurso só porque a pessoa é inteligente, é um perigo, eu acho. Ele tem que ser inteligente e esteja trabalhando na direção correta. Agora, esses super inteligentes são pessoas muito raras. Esses você pode até dar dinheiro para eles, mas são muito poucos. Nós estamos falando aqui da média, né? Da média das pessoas. Tem uma média de professores aqui do Instituto, lá, de outros lugares. Então, essa média, tá certo? Tem que... É bom que estivesse, tá certo? Senão, não vai criar massa crítica, tá certo? E você acha que o Brasil tem trabalhado nessa direção, de eleger prioridades? Eu acho decididamente que não. Porque
eu vejo atualmente um crescimento anômalo, muito grande, rápido demais. E esse, na universidade, de um modo geral, não é como numa empresa, que ele está ali e ele normalmente vai se aposentar ali, tá certo? Então, quando isso acontece, uma pessoa que entra hoje aqui, ele vai ficar aqui mais 30 anos. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo aqui hoje vai se refletir durante os próximos 30 anos. É uma coisa que tem que se pensar seriamente. Então, quem vai cumprir mais isso são os mais fracos. Os mais fortes podem até sair. Vamos supor que uma pessoa evoluiu muito, aí ele pode ser convidado por outra universidade, mesmo universidade do exterior, como é o caso do Zé Nelson no Chique, né? É professor da Universidade da Califórnia, né? Com muitos recursos, grandes laboratórios, trabalhando. Ele é uma pessoa diferenciada, foi um bom aluno e um bom pesquisador. Mas na eleição de prioridades, aproveitando essa temática, você acha que o Brasil está procurando, do ponto de vista de recursos, colocar recursos em unidades que teriam essa excelência que você está falando? Ou você acha que está ficando meio difuso? Olha, eu acho que isso está ocorrendo, certo? Mais dinheiro para os lugares que são mais competentes. Mas não é uma coisa assim. O que eu vejo, o que eu tenho visto da minha experiência pessoal, é ver certas áreas estão crescendo porque dentro das instituições existe uma certa divisão. Uma parte é minha, outra parte é sua, outra parte é do cicrano. Você sabe muito bem disso, né? E aí, um desses pode não ser, ele ter poder político, mas está conduzindo as coisas numa direção ruim, né? E como? O problema nem é esse, ele conduziu. Se a gente pudesse consertar, mas você não pode consertar durante 30 anos. Esse é o problema. O problema é da universidade ser um ente governamental. Aí então ele está aqui como se ele fosse um juiz. Só pode ser tirado depois que morrer, ou depois que ele quiser sair. No caso do aposentado, não. Depois que ele sai, completa 30 anos, ele tem que sair. A não ser que a universidade, aqui da USP, conceda para ele que ele pode continuar usando o escritório, as facilidades, mas sem causar nenhum ônus aditivo para a universidade. Na literatura sobre inovação existem muitas considerações acerca de qual é o locus da inovação, se é na universidade ou na empresa. Ou seja, os produtos tecnológicos que estão disponíveis no mercado nasceram na universidade ou nasceram na empresa. O diretor científico da FAPESP, o professor Brito Cruz, ele publicou tempos atrás um trabalho onde ele enfatizava que estudos feitos nos Estados Unidos mostravam que a inovação acontece de forma muito marcante nas indústrias e não na universidade. Então esse praticamente seria um perfil do primeiro mundo, Estados Unidos e Europa. Esse é um fato realmente? Você acredita que a inovação deve ser criada nas empresas? Ou deve ser, não, ou ela... Eu não quero dizer que ela deve ser, mas ela é fortemente mais criada dentro das empresas do que na universidade? Essa visão do professor Brito não é correta, porque existem parâmetros americanos muito diferentes dos nossos. Por exemplo, uma grande fração dos PhDs em física não trabalham nas universidades, trabalham nas empresas. As empresas já chegaram a um estágio em que as nossas empresas não chegaram ainda. Elas têm divisão de pesquisa e desenvolvimento. E aí, então, aquele desenvolvimento é bem dirigido para aquilo que a empresa precisa. Eu tenho uma informação de um caso, por exemplo, recente, de uma empresa que a empresa no Brasil era uma empresa cuja sede é no exterior. Veja só o que aconteceu.
E a sede disse que a empresa aqui no Brasil não deveria fazer determinada desenvolvimento porque eles não apostavam nisso. E acontece que uma pessoa que estava aqui, trabalhando na empresa, conseguiu demover os outros chefes dele e ele fez um desenvolvimento que é uma das coisas que hoje dá mais lucro para a matriz. Você vê, esse é um negócio terrivelmente contraditório. É uma empresa grande, que eu não posso falar o nome da empresa, porque a pessoa me contou isso e pediu que eu não... Mas é uma empresa muito grande do exterior que viu o Brasil como um país atrasado, né? E hoje essa tecnologia é vendida fora do Brasil e muito no Brasil. Praticamente ela que vende a maior parte dessa... fornece isso. Então, eu acho que não existe algo assim que a gente deva mergulhar de cabeça. Deve mergulhar de olho aberto sempre. Entendo. Na realidade, esse discurso do professor Brito Cruz, ele tem, além dessa informação, da questão da que as inovações acontecem preponderantemente nas indústrias, a ideia é construir essa cultura no Brasil, através dos projetos, inclusive que a FAPESP lançou o projeto PIP, projeto PIT, de levar o doutor para a indústria, para criar essa cultura. Você acha que... Se conseguir criar, essa cultura está se criando. Quem cria não são as palavras do Brito. Certo. Quem cria são as ações que ocorrem. Não é? A empresa vai vendo cada vez mais que se ela perde a competitividade. E ela tem que ter gente para ficar atualizando, pelo menos, a sua tecnologia. Então, eu acho que a força maior já é a cultura que está estabelecida nos Estados Unidos, que estão fazendo isso há muitos anos. No Brasil, pelo contrário, nós temos as origens das nossas indústrias muito diferente do que, por exemplo, São Paulo é industrializado porque teve a sorte de ter imigrantes aqui, tá certo? Por exemplo, os italianos que não vieram para plantar café. Teve uma parte dos italianos que foram escolhidos pelos donos, na época da libertação dos escravos, os donos para vir trabalhar na lavoura, substituir os negros. Mas a industrialização no hemisfério norte trouxe para o Brasil e para os Estados Unidos, aliás, também na Europa, trouxe para os Estados Unidos um monte de imigrantes, que acabou emprego, então foram pessoas. Então, aqui para o Brasil vieram alemães e vieram italianos. Esses italianos, aqui no estado de São Paulo, fizeram a diferença. São pessoas que já, por exemplo, eles devem ter vindo do norte da Itália, enquanto quem veio para a plantação de café veio do sul da Itália, que foi isso que o fazendeiro brasileiro escolheu. E os japoneses que vieram para cá, trazidos pelo Japão. Você vê, por que eles foram trazidos nos navios? Né? Porque não tinha emprego para eles, eles já tinham uma cultura melhor e tudo isso ajudou São Paulo. Foram esses fatores que levantaram muito São Paulo. Agora, no caso da FAPESP específica, a gente tem que lembrar ainda o seguinte, que o ator mais importante na inovação é o empreendedor. Então, toda vez que você for apoiar ou fazer qualquer coisa, tem que conhecer o empreendedor. A FAPESP não faz isso. Ela não conhece o empreendedor. Eu já tive em várias reuniões da FAPESP, onde se julga processo, e eu disse, quem que falou? Cadê a ficha aqui, onde tem algum dado do empreendedor para que a gente vai decidir conceder alguma coisa ou não? Não tem. E você entende? Isso só mostra que tem muita gente mordiscando as coisas, mas não falta ainda muita coisa. De fato, nós estamos iniciando. Eu até dou parabéns porque tem muita gente interessada. Isso já é uma coisa boa. Agora temos que procurar a solução. Para mim, a solução está em aproveitar os empreendedores. Por exemplo, nós agora estamos fazendo isso.
chamamos um monte de aluno, demos bolsa para ele, e ficamos olhando quem são aqueles alunos mais audazes, que fazem mais as coisas, etc., para tirar aqueles caras e até ficar com eles. Eu fiz isso na Opto. Contratar pessoas, o Mário, por exemplo, era assim. Como é que ele foi contratar? Porque ele era um aluno brilhante, todo mundo sabe, criativo. Então, esse cara que nós queremos. Então, no caso lá, fui eu que decidi dar as ações para ele ser sócio. Então, a figura importante é o empreendedor. Se o empreendedor for culto, ele vai fazer também pesquisa. Quer dizer, vai gerar coisas novas, tudo isso, tá certo? Quer dizer, para você o empreendedor tem que ser uma pessoa de boa formação. Ah, sim, eu acho. Senão você vai fazer tecnologia do passado. Vai ver o dono da Microsoft. Ele é um grande empreendedor. E daquelas outras empresas todas que tem lá em Stanford, né? São alunos que começaram. Mas além de eles associarem serem alunos de uma universidade boa, eles também eram empreendedores. A verdade é que as empresas deles foram para frente, tá certo? Agora, aqui no Brasil, só um instantinho, aqui no Brasil, se você segregar os alunos, por isso que a segregação é um desastre. Segurou um aluno porque é da área que você está trabalhando, é ruim, tá certo? Muito ruim. Eu acho que o aluno tem que ser livre. De forma bem breve, como que o departamento de ótica do Instituto de Física foi criado e conseguiu ter a força que ele tem hoje? Bom, pelas pessoas, né, eu acho. Primeiro, nós tivemos muita sorte aqui, quando houve os primeiros recursos da FINEP para equipar as empresas, as universidades para fazer pesquisa, nós recebemos uma quantidade boa de recursos e aí conseguimos comprar uma grande quantidade de instrumentos ópticos para estudar sólidos, tá certo? Então, isso permitiu um V0. Aí, logo na segunda ronda dessa história, nós vimos o seguinte: nós estamos fazendo essa pesquisa, mas está muito no ar, porque amanhã eu preciso de uma lente e não tenho a lente aqui, não sei fazer lente, não sei fazer prisma, não sei fazer um monte de coisas que os outros já fazem há muito tempo, e por isso resolveu-se fazer a oficina de ótica. Então, essa oficina de ótica, feita logo depois que chegou o Jarbas aqui, que ele ia precisar mais disso também. Então, nós resolvemos fazer uma oficina de ótica. E tivemos a sorte muito grande de conseguir muito dinheiro junto à Fundação Banco do Brasil e à FINEP. Então, essa oficina, ela deveria, como aqui em São Carlos já tem muitas pequenas empresas, ela deveria deixar de se comportar só como uma oficina universitária, pura e simples. Ficar mais audaz, ter mais... Está fazendo a inovação do futuro. Por exemplo, tem certos lasers que você precisa certas tolerâncias e etc., que são... Então, hoje a oficina ajuda várias empresas de ótica, porque se você vai fazer algum produto óptico, você precisa dos componentes, aí você encomenda aqui na oficina, ela vai fazer um lote para você. Depois faz um segundo lote, mas depois ela não quer, a oficina aqui tem como, ela não quer se transformar numa fábrica. Ela quer só viabilizar a sua e depois que você se vire, tá certo? Então tem empresas que já têm até alguma coisa de produção de componente. A Opto, por exemplo, tem. Agora, de que forma as universidades devem transferir tecnologia para as empresas? Como que você acha? É mais interessante transferir para uma empresa já existente ou criar uma empresa? Como que é esse processo de transferência? Qual que dá mais certo? O que é mais... É uma pergunta, assim, um tanto quanto difícil, né? Porque, em certos casos, se você transferir para uma empresa grande, ela vai investir se ela realmente, supor uma empresa bem intencionada, ela vai investir
e vai ter retorno mais rápido. Agora, isso normalmente tem que ser alguma inovação que você fez que tem perspectiva de muito lucro. Senão uma empresa grande não vai fazer isso. Agora, esse pequeno lucro pode ser muito bom para uma empresa pequena. E aí, o futuro disso só Deus dirá. Se o empreendedor da empresa pequena for bom, ele pode comer a grande. E é assim, tá certo? Então nós vemos aqui que a empresa, a oficina de ótica, ela ajuda muito as pequenas empresas. Mas normalmente o que tem sido criado aqui de tecnologia no Instituto, pela sua experiência, tem sido transferido mais para empresas grandes ou para a criação de novas empresas, e o porquê disso? Olha, para transferir para a empresa é mais fácil até uma empresa menor. Mas é preciso que as empresas grandes façam uso da universidade. Senão a universidade fica para escanteio. Ele vai estar usando de alguma forma do exterior. Então, agora, lidar com uma empresa grande não é uma coisa fácil, porque o indivíduo, primeiro, o acesso a quem faz decisão é muito menor. Normalmente, a experiência que a gente tem são experiências reais desses últimos meses. Você nunca consegue falar com o manda-chuva. Ou o manda-chuva quer se proteger, tá certo? E manda aqui uma pessoa menos qualificada, aí até que chega lá, pode levar meses e até anos. No nosso caso, levou anos. Às vezes nós já tivemos esse caso, de um dono de uma empresa vir aqui. Ficou maravilhado e pediu que nós fizéssemos uma proposta. Nós mandamos uma proposta, já tem mais de 3 meses. Nunca tivemos resposta. Então nós temos uma experiência interessantíssima sobre esse ponto, porque nós não estamos vendendo um produto. Não é no caso de uma empresa que senta para fazer um produto. Por exemplo, às vezes um produto exige muito investimento para fazer, e uma empresa pequena não vai conseguir fazer. Mas agora no Brasil estão surgindo oportunidades de clubes, assim, de empreendedores, tá certo? Que já entenderam qual é o espírito reinante em relação a isso nos países desenvolvidos, não é? Que normalmente o investidor não pode querer mais do que 15% do empreendimento no qual ele vai botar recursos. Para o bem dele. Não é? Porque quem faz esses investimentos tem uma carteira. Ele investiu em A, B, C, D. Se você separar isso em um conjunto aqui de 10, se uma der certo, ele vai pagar todos os outros. Todos os outros, o dinheiro que ele vai perder ali. Mas esses são sistemas já organizados, que o Brasil tem ainda muito poucos, né? Tem uma já, tá certo? Que haja assim. Então é mais confortável você conversar com essas pessoas. Essa questão da transferência não tem também a ver com o fato de que nem sempre a tecnologia está madura? A tecnologia que a universidade desenvolveu, que o Instituto desenvolveu, ainda tem algumas coisas para serem trabalhadas para se transformar numa inovação no mercado. Isso dificultaria a conversação com a grande empresa? Isso, de um modo geral, dificulta, porque o indivíduo que está lá na empresa não tem essa cultura. A empresa brasileira, poucas têm P&D, tem uma divisão de P&D, onde seria o interlocutor com a universidade. Eu, se fosse no governo, para melhorar isso, só dava dinheiro para quem tivesse uma sessão de P&D e ainda julgava, como se julga a qualidade das outras coisas. Então, essa sessão é para assessorar, né, os outros órgãos da empresa. Mas isso é uma coisa rara, tá certo, no Brasil. Para dizer, olha, aquilo lá... Agora, o pesquisador na empresa não tem acesso. Por exemplo, você desenvolve alguma coisa e essa alguma coisa vai precisar de uma planta para ser produzida, para ver se é rentável. Pronto. Como é que você vai fazer isso? Aqui dentro da universidade é difícil. Tem que ter uma outra coisa. Aí, no caso, se tiver uma pequena empresa que esteja disposta a fazer a planta, né, e conseguir recursos, agora eu acho que começou a melhorar com esses dinheiros a fundo perdido dado pela
pela FINEP, são quantidades já expressivas, né? Tem lugar, por exemplo, a Embraer recebeu 30 milhões de graça. Tem empresas aqui em São Carlos que receberam 2 milhões de graça. Outra 1,5 milhão e etc, etc. Aí isso já começa a melhorar, né? Então, com relação às pequenas empresas, as empresas que são criadas, você entende que a questão da proximidade do pesquisador da universidade com essa empresa que foi criada, provavelmente por um ex-aluno ou por um aluno do grupo, facilita muito mais? Muito, muito. Facilita muito. A universidade tem que ser muito, não só tolerante, como incentivadora disso. Nós estamos pedindo uma entrevista lá em São Paulo, exatamente, eu já falei as linhas gerais, para ver como se dentro da universidade, por exemplo, eu tivesse um problema aqui e chamasse alunos da engenharia civil, da engenharia mecânica, da matemática, para tomar parte naquele problema. Daqui a um ano você vai saber quem são os caras bons dali, pode até cristalizá-los lá, tá certo? Então, mas isso não existe ainda hoje por causa da estanqueidade dentro da universidade. Porque você tem vários tipos de estanqueidade. Por exemplo, a universidade por lá de fora, pouco efeito tem nas empresas. Normalmente, quando a empresa pede alguma coisa na universidade, é algum serviço, não inovação, tá certo? E depois, dentro da universidade, os departamentos são estanques. Na criação do Polo Tecnológico de São Carlos, há mais de 20 anos atrás, você foi um dos pioneiros criando algumas empresas que nós vamos depois abordar na sequência. Mas vocês tiveram que enfrentar uma cultura muito hostil com relação a pesquisadores criarem empresas de base tecnológica. Sim, isso é verdade. Quais foram essas, quer dizer, como você hoje vê todo esse desenvolvimento histórico? Porque na realidade o que foi feito por vocês acabou na realidade criando condições e muito daquilo que a gente vê hoje na lei de inovação fala para se fazer o que em São Carlos foi feito há 20 e poucos anos atrás. O problema aí é o seguinte, vamos ver aqui como é que eu começo a falar. Bom, aqui em São Carlos não era para ter polo nenhum, tá certo? Essa ideia de formar esses polos de tecnologia surgiu lá no CNPq, no mandato do diretor do CNPq, aliás, paraibano, e ele é uma pessoa que sempre tinha interesse nessas coisas. E aí São Carlos nunca teve incluído nisso daí, porque nunca apareceu. Então, estava Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, mais alguns lugares. Menos São Carlos não estava. Quando eu soube disso, eu fui lá falar com o presidente do CNPq e nós fomos incluídos. São Carlos foi a última cidade a ser incluído ali. Também aquele projeto não dava muito dinheiro. Ele permitia uma despesa de pagar, por exemplo, uma secretária, um aluguel, não dá mais do que isso. Então, mas nós fomos lá e nós fomos incluídos, fizemos a papelada que foi necessária e recebemos o tal, como é que se diz? Auxílio, tá certo? E para fazer isso, nós tínhamos que ter a participação da Fiesp e da prefeitura local. Então, eu fui na Fiesp e fizemos o estatuto da fundação com os advogados da Fiesp. E aí, depois trouxe isso daqui e a muito duras penas consegui que o prefeito, assinasse. E ele fazia a prefeitura participar, mas nunca botou nenhum tostão. Naquele tempo era o Melo. Tá certo? Pronto, e aí era o que eu queria, a fundação estava legalizada. Aí fizemos a fundação com aquele estatuto e começamos a trabalhar só com o dinheiro do CNPq, tá certo? Nesse meio tempo, o governo do estado de São Paulo resolveu fazer um programa de parques também. E resolveu fazer incubadoras. E como eu conhecia que estava lá, eu falei para eles que eles queriam gerir da secretaria. Eu disse, esse tipo de gestão não dá certo, tem que ser local. Aí
pedir para ser aqui em São Carlos. Tanto que eles fizeram o cedinho ali, mas nunca deu certo, porque sempre foi administrado por São Paulo. Então, eu acho que o fato de ter sido gerido por pessoas que estavam querendo fazer funcionar, foi para frente, tá certo? Bom, para você ter uma ideia, no fim desse ano, houve, tá certo, uma feira de tecnologia aqui, que ela, enquanto eu fui membro lá, o diretor-presidente da fundação, ela foi. Sempre, todo ano tinha de uma influência enorme, então todo mundo participava, via como é que fazia, podia fazer pergunta, via os aparelhos, todo mundo ficava abismado que fizesse um laser em São Carlos, tá certo? Né? Então, e depois eu fiz esse papel, eu estive no Rio Grande do Sul, nós logo começamos dando certo. Aí fui no Rio Grande do Sul, fui em Santa Catarina, no Paraná eu percorri todo o estado do Paraná, desde da capital até lá no interior, com a ajuda inclusive da Faculdade de Ciências Econômicas da USP, tá certo? Fui até, para você andando por aí, foi até em Manaus, da palestra, que era possível fazer isso. Com tudo isso, custou engrenar os outros, inclusive no Rio. Eu fiz os estatutos da Fundação do Rio, para você ter uma ideia, tá certo? Aqui em São Carlos, eu consegui uma área imensa do governo do Estado, lá na saída, para colocar um lugar, uma cidade tecnológica lá. O governo do Estado deu aquilo e ainda deu os recursos para fazer o projeto. Só que ele deu para a cidade e desapareceu tudo lá na prefeitura, tá certo? Que era todo do Melo. Hoje, agora que está sendo asfaltado aquilo lá, maltratado pela própria cidade. Está comentando sobre o SEAT. SEAT. O nome do SEAT é SEAT, Centro de Alta Tecnologia, de Empresas de Alta Tecnologia. Então, ninguém mais fez nada. Quando você fala os outros, não tinha os outros nenhum, tá certo? Só tinha os outros contra, para prejudicar, para se valer daquilo ali, tá certo? Então, há 25 anos atrás, já se tinha em São Carlos a ideia de criar um parque tecnológico. Lógico, é o que está hoje. Por isso é que eu me lembro que depois de tudo isso, que conseguindo dinheiro entregado ao prefeito, ele fez uma reunião lá no auditório e disse para a gente quais eram os preços dos lotes. Ninguém foi para lá. Era mais barato e melhor ficar no Santa Felícia do que ir para lá, tá certo? Depois não fez nada lá. Não instalou água, não instalou luz e encomendou o projeto a uma empresa lá do interior de São Paulo. Eu fiz o seguinte ainda, não está na história, consegui com o ministro da Ciência e Tecnologia da época uma passagem para 2 pessoas, uma delas o prefeito, para fazer uma visita aos parques tecnológicos da França e até na Suécia. Na Suécia, o nosso prefeito seria recebido com homenagem em tudo, tá certo? Sabe o que aconteceu? O professor que foi o Tocha, tá certo? Porque o prefeito não sabia falar, que era o Melo, falar língua nenhuma. Então, quando chegou em Paris, ele disse que não ia mais para lugar nenhum. Ele ia ficar lá em Paris aproveitando. E o Tocha é que acabou indo até a Suécia e fazendo o papel. Você tem uma ideia. Eu acho assim, São Carlos não teve prefeito há muito tempo. Eu digo, mesmo sendo do PT, o Lima Neto foi uma diferença brutal. Como esse agora é uma pessoa educada, é um professor, não vai fazer barbaridades, tá certo? Desse tipo, né? Mas é um ambiente muito hostil. Não era o que a gente hoje já tem, tá certo? Mas mesmo assim... E na universidade em si? Dentro da universidade também era muito hostil? Dentro da universidade também. Essa é uma das razões de eu pedir para me aposentar. Eu não seria... Eu não ficar... Você entende? Eu sou uma pessoa livre. Eu não... Desde que eu me aposentei, eu não tenho nada. Eu nunca ganhei nada da Opto. Nunca ganhei nada da Fundação. Tirei um tostão para mim. Não tenho bolsa de espécie nenhuma, tá certo? CAP, CNPq, nenhum desses. Eu vivo só do meu salário.
é evidente que tem a minha esposa, tá certo? Que também trabalha, mas ela também não tem benesses, tá certo? Bom, todos sabem que você criou empresas de sucesso, Uhum. que ainda existem e não param de crescer. Quando que você decidiu e por que você decidiu iniciar essas empresas? E aí você teve uma, duas, três, quatro, até hoje você está criando empresas. Eu acho o seguinte, que, se você me perguntar qual é a razão, é difícil eu poder explicar porque é que eu me sensibilizo por isso. Mas eu acredito porque eu tenho uma origem humilde. Eu, na minha família, não era rico. O meu pai não fazia divisão com mais de 2 números, nem a minha mãe, tá certo? Então é o seguinte, eu acho que você tem que fazer ciência, mas ela tem que dar respostas para a sociedade que está mantendo. Eu acho que tem que ser uma combinação. Você não consegue deixar o país chegar e ter um prêmio Nobel, 2 ou 3 em vários lugares, para depois ir cuidar. Não é porque hoje desenvolvimento, riqueza e tudo isso está bem associado com o desenvolvimento cultural, científico e tecnológico de cada país. Não tenha nem dúvida. Haja visto a China. Eu tive visitando a China numa missão do CNPq e tive o prazer de discutir muito com o presidente do CNPq de lá. E você vê que eu saí de lá dizendo, vai dar tudo certo. Porque os caras mandaram muita gente para o exterior. E você entende? Sem uma coisa, sempre, né? O país vai se desenvolver, vai fazer isso, isso, isso. As pessoas acreditam nisso. Tanto acredito que voltou muita gente, né? Deu certo. Como que foram criadas as condições para a criação de spin-off, que culminou com a criação da Opto, depois da Ingecer, depois da Seralto? A Opto tem as suas raízes aqui no Instituto, tá certo? Tudo que foi feito lá estava aqui no Instituto. A oficina de ótica, os pesquisadores em ótica, o ambiente, tá certo? Tudo aqui, tá certo? Já a parte de cerâmica tinha o ambiente lá da Federal, do laboratório da Dulcina, né? Tudo que está lá vem do lado da Dulcina, que foi minha aluna aqui, que trabalhou aqui em um monte de coisas já. Então, mas esse impulso para criar a empresa, o impulso para criar, vamos criar a empresa... É uma coisa interessante, porque tem gente que tem impulso para trabalhar muito, né? Chegar lá, às vezes você produzir um trabalho científico, você tem que trabalhar demais. É a mesma coisa com uma empresa. Olha, não é fácil. A Opto a IGC está criada há quantos anos? 3 anos ou 4. O que nós vendemos de lá? Bulhufas. Ou você acredita no que você está fazendo, agora parece que o céu está ficando azul, mas a gente não quer mais céu azul para a gente. Já sabe lá que todo o dinheiro que a gente tem agora tem que ser aplicado depois de muita discussão. Inclusive, nesse momento, está havendo uma aqui agora. Tem uma pessoa do governo que está fazendo normalizações e veio aqui para explicar como é que são essas normalizações do que a gente vai fazer lá, né? Então, mas a outra coisa que nós temos, outra coisa que foi importante, foi manter a divisão de pesquisa e desenvolvimento como coisa prioritária da empresa, da Opto. Nunca lá houve ameaça de demitir ninguém, tá certo? E na Seralto também o empresário que ficou com ela aprendeu isso, né? Ele tem um monte de ex-alunos lá da Dulcina que trabalham lá. São formados lá. Mas não tem nenhuma ligação com a Dulcina. Ele usa os... Tá? Eu acho que está bom. E se, ao mesmo tempo que uma empresa é criada, originada num departamento, uma empresa de spin-off de um departamento da universidade, de um laboratório, ela também contribui com o desenvolvimento da ciência básica, da pesquisa realizada no laboratório? Eu acho tem um que processo. Sim. Sabe por quê? Porque esse pessoal fica se comunicando sempre.
tá certo? Não, eu acho, inclusive, para o próprio pesquisador é ótimo. Ele tem satisfação nisso, se ele for um pesquisador autêntico, ele está contribuindo para melhorar o país dele. Então, e ao mesmo tempo ele recebe bastante feedback dessa empresa com relação às pesquisas que ele realiza, ou não? Ele só leva para a empresa e traz pouco? Não, eu acho que não. Eu acho que... Bom, depende da empresa, né? A Opto tem conexões, porque o Jarba nunca deixou de ser professor daqui. Então tem aqui conexões no grupo de ótica, né? Tem um laboratório aqui em cima, né? E acho que isso aí é muito bom, eu acho. Eu considero-se muito bom. Nos Estados Unidos e na Europa existem perspectivas de professores que trabalham na universidade e ao mesmo tempo são proprietários de empresa. Como que você vê essa questão? Eu acho ótimo. Se a universidade e a empresa tiverem capacidade de, como é que se diz, gerir esse cara, é ótimo. Agora, se for frouxo, se a empresa for frouxa, ela pode falir. E aqui também. Pode falir. Eu acho que a universidade, se ele está lá e cá, é bom. Não faz mal nenhum. Só que ele tem que fazer aqui também um trabalho relevante na universidade. Então você acha que existe, o importante é o regramento dessa relação? Eu acho que tem que estar baseada em regras simples, mas que sejam cumpridas rigorosamente, para evitar, tá certo? Senão daqui a pouco uma ideia boa, que é essa de aproximar duas entidades, acabe virando um mau exemplo, tá certo? Como está ocorrendo aqui até no Instituto isso, aqui dentro do grupo de ótica, tem desavenças aí horrorosas, tá certo? E aí essas coisas entram em baila toda, né? Agora, existe na literatura do empreendedorismo que empreendedores bem-sucedidos de uma empresa acabam criando uma, duas, três. Ah, sim. Você é um caso, você criou a Opto, a Seralto, a Ingecer, agora você tem uma nova empresa de materiais de projetos. Como que isso acontece? Com essa última aí, o nosso interesse não é de ter um instituto de pesquisa privada. É isso que a gente quer. E aí tem muita gente aqui que pode realmente fazer um grande instituto, jovens, tudo isso. Eu acho que a universidade precisa de ter em volta dela outras pessoas que desafiam e que colaboram. Mas essa questão de criar várias empresas... Criar várias empresas é o seguinte, olha, eu, por exemplo, não sou motivado por fazer produção. Tem gente que é. Eu, uma vez que fez... perco o interesse. Você gosta de ver a empresa nascer Eu gosto e ganhar uma certa... de desenvolver os produtos, aquela história. Por isso que a gente tem a tendência de fazer a Enovamate ser uma empresa só de pesquisa, ser um instituto de pesquisa, que não tem em São Carlos. Se você tiver um instituto de pesquisa privado, porque aqui o que tem privado são essas universidades privadas que são lamentáveis. Se a gente tivesse um instituto de pesquisa privado, tá certo? Para fazer, inclusive podendo se relacionar com as universidades, que eu acho que isso é uma coisa que é uma questão de tempo, porque os pesquisadores não vão atender os reclamos do reitor. Não, converse com fulano. Você vai conversar sempre. Se eles forem afins, vão conversar, tá certo? Pode estar lá como pode estar em qualquer outro lugar. E aí, sendo uma empresa de pesquisa mesmo, ela já tem dado a nossa legislação, e também a cultura mesmo da universidade, você vê que isso nos Estados Unidos também não é uma coisa tão trivial. No outro dia teve aqui um professor lá da Universidade da Califórnia falando sobre essas histórias de todas. Então, mas eu acho que o contato vai se dar mais pessoas com pessoas. E qual é a importância da formação da equipe inicial, da equipe de empreendedores, que quando você cria a empresa, que tipo de perfil... Isso aí é uma coisa que infelizmente, quando você conhece, ou felizmente, você não sabe. Mas só o fato
das pessoas correrem esse risco, né? Tem pessoas que pensam que vão entrar na empresa e vão logo se beneficiar muito. Mas tem que esquecer isso. No caso desse arranjo, foi muito trabalho, muito, tá certo? Então, mas ao longo da convivência, você vai vendo que tem uma pessoa que tem mais dom, mais facilidade para fazer uma determinada coisa, outra. No caso da Inovamate, o indivíduo que é muito motivado para construir a casa era o Wellington, tá certo? Apesar da ideia de eu brigar por isso, mas ele que era um construtor, ele que construiu a casa, não foi o Herbert. Nós demos algumas ideias, etc., fizemos alguns componentes, tá certo? Mas ele então, agora quando tem a parte de gestão mesmo, de fazer contactos, tudo isso, esse trabalho, o Herbert é ótimo para isso. E também é muito bom para trabalhar no laboratório. Então somos 3 pessoas com razoáveis diferenças. Essas diferenças permitem ter uma equipe que o pessoal não briga, né? Porque um precisa do outro. Se os dois forem iguais, aí você vai gerar disputa numa hora que não tem sentido, né? Agora, qual é o papel do pesquisador na criação de empresas através de pesquisadores mais novos, dos grupos de pesquisa? Qual a importância como se cria uma empresa de base tecnológica? Nesse caso que a gente está fazendo, né, o fato de eu estar nessa empresa, eu acredito, eu sou um agente de aglomerante. Tá certo? Então, é mais fácil, as pessoas, até de uma certa forma, as pessoas pensam que estão diminuindo o risco do empreendimento, que já tem uma pessoa experimentada, né? Mas não é verdade. Eu acho que continua tendo risco, sempre. Pode, mesmo que eu esteja ou não esteja, pode morrer, tá certo? Eu já expliquei isso para eles. Então, porque é preciso que todos tenham essa noção, que você morre. Esse facão assim é importante. Se você não fizer o que deve ser feito, o facão te come. Mas o cara pergunta, e o que deve ser feito? Você que sabe. Então, as pessoas têm que ser especiais. Tem pessoas, por exemplo, nós não éramos 3, éramos 4. Um desistiu logo. Quando vê que tinha uma responsabilidade em cima dele, ele não se dava bem com isso. Não é que ele seja uma pessoa má, nem nada. Ele agora é até alguma coisa de igrejas japonesas. Ele casou com uma japonesa. Aí não tem algum cargo. Eu sei que ele vai sempre para o Japão. Então, ele é mais para isso, né? Ele se adaptou para uma coisa que não exige audácia da pessoa. Agora, para fazer a empresa, tem um certo grau de audácia, porque é risco. Todos precisam ter, ou na equipe inicial? Acho que todos não precisam, mas então, esse que não tem, precisa acreditar nos outros. Porque se não fizer isso, nós temos várias experiências da Opto, da Seralto não teve esse negócio, porque o diretor ele me entregou tudo. Então, o que eu disse, primeiro para fazer a sua empresa, tem que contratar não sei quantas pessoas e botar lá dentro da IGCE. Eu estou lá, vai fazer lá. E paulatinamente você aumenta aí a instalação que tinha lá, e aí quando chegar num certo ponto, você vai comprar a máquina. E às vezes pode ser que a máquina fique lá, mas comprou, depois... Então foi assim, foi. Daqui a pouco estava fazendo o que precisava. Foi treinado o pessoal todo lá. Não teve nenhum empreendedor lá. Aquilo é um outro exemplo, é um indivíduo já com sucesso empresarial, dono de uma coisa grande, ele é que queria, porque ele importava tudo para fazer. Agora, você criou várias empresas, das quais hoje você não participa. Isso, Por que isso aconteceu? Não, aconteceu por vários fatores, né? Por exemplo, o fato da maneira como já te contei, sair lá da Opto, eu podia até, tanto que eu saí das outras, o motivo de eu sair é porque a Dulcine ia fazer pós-doc. E foi bom, eu estava muito estafado também. Aí eu tinha que ir, porque nós tínhamos 2 filhos.
E eu gosto muito dos meus filhos, adoro. E da minha esposa. Então, fomos juntos, né? Eu não podia ficar lá 1 ano e meio, né? Sem vir aqui, tá certo? E sem estar ligado nisso. Então, eu recebi uma certa quantidade de dinheiro, principalmente da Seralta, né? Que é a minha parte, né? Eu tinha metade da Seralta, da outra não recebi nada, tá certo? Porque ela não tinha dinheiro nenhum, mas estava cheio de equipamentos. E da Opto também eu não tinha que receber nada, tá certo? E hoje, qual o desafio que você persegue hoje? Hoje? Bom, são 2, né? Um, fazer a empresa deslanchar, né? A Inova Mate, que é A Inova Mate, que fazer você ela enxerga como se deslanchar. fosse como um instituto de pesquisa. Que pode até virar. Vamos ver, esses próximos meses ou anos vão dizer isso, porque nós já aparentemente estamos fechando um negócio típico de empresa de pesquisa, que é com uma empresa grande que não tem departamento de pesquisa e precisa. Então nós estamos fazendo com essa aqui. Depois nós estamos tentando também uma no Nordeste, que o indivíduo veio aqui. O que nós queremos é ser o departamento de pesquisa dessa empresa. Isso é uma das tarefas da Inovamate. Tem o cliente X. Então, aquele cliente X vai dar para a gente uma certa despesa de manter 2 pessoas pensando nas coisas dele. Mas ele está aqui para fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, o royalty que ele vai pagar tem que ser superior à despesa dos 2x. Né? E assim, tem um cara é do Nordeste, outro cara é aqui de São Paulo, outro cara é de não sei de onde. Né? E agora, se a gente tiver sucesso com essa coisa que eu estou fazendo, né? Aí é uma patente que nós vamos fazer no nome da Inova Mate, no meu nome, da FAPESP e da USP. Você falou de dois desafios. Um é esse, o segundo... Um desafio é esse daí. E outro desafio é eu me aguentar. Eu já estou velho. Então eu preciso, você entende? Me organizar para não morrer, né? Tá. Quer dizer, outro desafio não é só esse, que da minha família, né? Eu acredito que os meus filhos estão bem encaminhados, né? Tudo que a gente podia fazer já fez. Agora só depende deles. Mas sempre você... Por exemplo, o Milton vai morar em Nova York. Nós não vamos deixar de ir lá, né? Tá certo? Pelo menos 1 ou 2 vezes, né? O Bruno também, possivelmente também vai para fora daqui a pouco. Não agora, mas depois. E hoje você está orientando quantos alunos você tem? Quantos alunos? Você continua pesquisando, orientando? Continuo aqui. Tem alunos aqui. Tem alunos que estão fazendo coisas básicas, como a Regiane, está fazendo doutorado. O Wellington está acabando a tese de doutorado dele. Depois tem um outro que é de iniciação científica. Tem umas 7 pessoas, mais ou menos. Isso te traz ainda muito prazer. Você tem muito prazer. Sim, lidar com pessoas é muito bom, né? Isso, muito bom. Bom, eu acho que eu teria algumas perguntas aqui ainda, mas Sim. elas acabaram sendo respondidas ao longo da sua mas a gente pode fazer o seguinte, isso ser o primeiro round, você vê tudo que tiver faltando, a gente conversa. Isso. Ou por telefone, ou por reunião, o diabo que for. Você gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma coisa que você acha interessante você falar, como se for um Eu acho o seguinte, que o que é importante na vida da pessoa, ela não tem medo do risco. E esse risco não pode ser uma coisa estúpida, como, por exemplo, duvidar que um bandido dê um tiro na sua cabeça. Tem que ser um risco inteligente, né? Tá certo? Que dependa de você resolver. Tem pessoas que gostam de assumir risco que depende dos outros. Isso não leva a nada, tá certo? Só leva à exploração da outra pessoa. Então, eu acho que a primeira virtude para um estudante que queira realmente ir para cima é aprender a assumir risco.
Ele tem que aprender a fazer isso. Ele tem que saber enfrentar problemas que ele vai ter que resolver sem o fato de ter ninguém correndo do lado dele, tá certo? É uma motivação que ele, um negócio que ele quer vencer, tá certo? Qualquer coisa, como por exemplo, eu quero aquela mulher, tá certo? Ele vai lá e vai ficar com a mulher, vai conseguir a mulher. Se ele for gordinho, barrigudo, é novo, mas é gordinho e barrigudo, aí ele vai lá e diminui a barriga porque ela não quer homem gordo, né? Então essa pessoa tem que ter essa virtude de fazer isso, tá certo? Enfrentar a situação. Senão a vida, para certas pessoas, se não fazer isso, a vida é vazia, não é? Eu tenho um orquidário. O meu problema é ver que aquelas orquídeas vêm as florezinhas, né? Então, você cuida que ela... Mas tem um orquidário assim ao céu aberto aqui em São Carlos, não é uma boa coisa. Porque aqui o clima não é muito quente, a orquídea gosta de umidade, né? Mas eu estou vencendo lá com as minhas orquídeas. Estou aumentando o número de flores. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho umas orquídeas porque eu gosto. Se você dizer, você se arrisca? Bom, porque eu gosto de me arriscar. Não é nisso aí. Eu não gosto de fazer nada que é uma coisa assim que não... Que seja uma rotina. Rotina eu não gosto também. Isso eu não gosto de rotina. Eu gosto de dar aula. Eu sempre gostei de dar aula. Mas com alunos é interessante. Mas você tem que construir os alunos, fazer eles fazerem perguntas. Você participar, né? Ter desafio com os alunos. Isso é uma coisa boa, porque educa muito o aluno. Bom, tá bom então. Muito obrigado então. Bom, ok.